Aí. Então prontinho. Então considerando esses dados aqui, ó. A tensão de saída, um VO, output, 12 volts, uma corrente de saída de 5 amperes. Isso daqui lembrando que é em consideração a carga, é o que a carga precisa, né? E se eu ligar outra carga de 12 volts e 3 amperes, não tem problema, porque a fonte consegue fornecer no máximo até 5. Se eu ligar uma carga que puxa 3, a fonte vai trabalhar tranquila, sem fazer esforço. Ela vai fornecer os 3 amperes normalmente. Lembrando que esses dois parâmetros aqui ó, determinam o RL, que é a resistência de carga. Então aqui trata o RL a resistência mínima que o meu equipamento pode ter. Então resistências acima deste valor não é problema, porque vai puxar uma quantidade menor de corrente da fonte, automaticamente vai forçar menos a fonte trabalha mais tranquila. Esse aqui é o máximo que a fonte consegue fornecer para alimentar e fazer a carga funcionar. Então, com esses parâmetros aqui, ó, eu vou deixar uns minutinhos aí para vocês fazerem os cálculos. Então, vocês vão calcular para a gente aqui, ó, o V, RMS, AC. Vocês vão calcular o ΔV. Vocês vão calcular aqui ó, o VP linha, o VP, a tensão do secundário do transformador, tensão eficaz do secundário do transformador. Esse aqui então ele é para a compra do transformador. Vocês vão calcular o capacitor, já em microfarad. Vocês vão calcular, já colocando na ordem aqui que nós vamos estar precisando, né? O sétimo aqui, ó, o seno do ângulo. O oitavo, vocês já vão calcular, já é o próprio ângulo, tirando aqui do seno. O fator de utilização. E por fim, vocês vão calcular o IFRMS AC, que é a corrente do transformador. Então esses dois aqui ó, são parâmetros para compra do transformador. Aqui já é parâmetro de compra do capacitor. Então considerando esses dados, vou deixar um tempinho para vocês praticarem esses cálculos e depois nós vamos resolver. Tá pronto, pessoal? Podemos resolver já? Ô, Alessandro, você fazer isso não. Eu perdi a aula de ontem. Alessandro. Porra, Alessandro, você acabou de passar, já quer que faz? Espera. Pode meter o C, Alessandro. E agora, tá pronto? Não! E agora? Meu filho, só Ô, Jesus Gabriel sabe. Adame, mas como você faltou ontem, você não pegou isso aqui, ué? Aliás, Não, ontem É. eu tava com problema na internet ontem, não consegui acessar a sala não. entendi. Essa daqui foi de ontem. Eu estava vendo aqui agora o seguinte, é uma confusão que eu fiz aqui no playlist, com as videoaulas. Eu fui acessar o playlist que eu criei para as aulas de vocês e eu tô assim, uai, peraí. Essa turma aqui, ela já teve aula de tudo isso aqui, eu estou repetindo? Mas aí é que eu fui ver, eu criei o playlist de vocês, mas nomeei com a turma da tarde. A turma da tarde já passou por isso aqui. Aí os vídeos que estão lá, já tem essa matéria toda, mas ela é da turma da tarde. E eu pensei que já estava tudo no playlist da turma de vocês aqui. Agora é que eu aproveitei e organizei aqui a indicação das turmas.
Eu vou aproveitar e já vou subir o vídeo de ontem que dá para você assistir. Ah, tá. Beleza, então, valeu. Falou. Automação. Esse aqui que é o seu, ó. Zero quatro M. Prontinho, como tá aqui. Ó, Gabriel, serve sim, o conteúdo é o mesmo. Só a participação que vai ser de outros alunos, né? Durante a aula vai ter a participação de outros alunos, mas o conteúdo é o mesmo. Funciona tranquilamente. Eu estou vendo aqui, enquanto vocês estão resolvendo aí, eu estou aproveitando para organizar aqui, porque eu salvei os vídeos de vocês na pasta do conteúdo anterior, que seria aquele que finalizou de fundamentos da automação. Agora que eu estou entendendo a bagunça que eu fiz aqui.
Agora sim. Matutino. Esse aqui é da tarde. Podemos resolver então, pessoal? Pera aí que eu tô terminando. Tranquilo. E agora, tá pronto?
Bom dia, Selmo, beleza? Você sumiu, só? Eu passei para o pessoal fazer aí, você tem aí 3 segundos e meio para poder terminar, que é um exercício para a prática do circuito retificador que nós vimos ontem, considerando esses dados aqui. Ó. Aí o pessoal está calculando para a gente aí os resultados das fórmulas. Tá pronto já o seu? Aham. Você falou 3 segundos, né? Isso aí. Pronto. Prontinho, prontinho? Então vamos lá então. Então vamos lá. Ok, então vamos pegar aqui, deixa eu pegar minha calculadora. Aí. Pronto. Então o V, qual que é ela aqui embaixo? Aqui. Opa, peraí que eu tirei a tela. Essa daqui. VRMS AC, nós vimos que ele é a taxa de ondulação vezes o V0, que nós temos aqui, 12 volts, dividido por 100. Então nós vamos pegar aqui, volta aqui a calculadora, taxa de ondulação 10, vezes o V0, 12, dividido por 100. Então ele daria, pera lá, Shift Mode 2. Deixa eu refazer aqui. Seria o 10 vezes 12, 120, dividido por 100. 1,2 volts é o nosso VRMS-AC. 1,2 volts. Delta V, 2 vezes raiz de 3, vezes o VRMS-AC. Então já temos aqui já o 1,2, que já é o VRMS-AC. Já vou aproveitar ele e já vou colocar aqui, ó, vezes
2 e vezes 1,73, que já é o raiz de 3, ou se você quiser usar o raiz mesmo de 3 para considerar as casas decimais todas, né, não vai ter problema não. 4,15, o que vai diferenciar aí um valor próximo aí, se você quiser usar o raiz de 3 aqui, né? E a gente considera só duas casas decimais, o restante vai perder mesmo um ΔV, então, aqui de 4,15 volts. Nós temos agora o VP', que é o V0, 12 volts, dividido pelo ΔV, V0 mais o ΔV dividido por 2. Então já vou pegar esse ΔV que já está na calculadora aqui e já vou dividir ele por 2. Pronto. E agora então eu somo com a parcela de V0, que são os 12 volts, mais 12 volts. Então deu 14,07. Não precisa colocar as fórmulas aqui de novo, não precisa? Vocês querem que eu coloque as fórmulas aqui? Ah, se tá salvo no vídeo lá, não precisa não. Pois e você já tem ela na folha do caderno aí também, né? Ou na memória? Depois que eu ver o vídeo vai ter. É isso aí. É 14,07. Isso. E agora, o VP', nós vamos para o VP, que considera o próprio VP' mais a tensão do diodo, que é 0,7 volts. Mesmo sendo 2 diodos, só um diodo que funciona de cada vez. Então, é 0,7 somente funcionando de cada vez. Daria... Ali, eu coloquei errado. Menos 0,7, volta ali, mais 0,7. 0,7. 14,77 volts. E agora, a tensão no secundário, basta eu pegar esse 14,77, que é a tensão de pico, e dividir por raiz de 2, 1,41. 1,41, raiz de 2, 10,47 é a tensão do secundário do transformador. 10,47 volts. Então, esse daqui já serve como parâmetro de compra. Valor comercial mais próximo, 10 volts. Depois, agora, nós temos o capacitor. O capacitor, lembrando que a fórmula do capacitor tem aquela jogada para que ele já saia em micro, que vai ser o π, é o V de pico, é o VP. Aqui em cima ficaria só o VP. Vou colocar a linha aqui, ó. Aqui ficaria somente o VP. Entra aqui o N vezes o F vezes o ΔV e vezes o RL. E vezes 10 a menos 6, porque nós queremos o resultado em micro, 10 a menos 6. Mas eu tenho como costume pegar esse 10 a menos 6 e jogar ele aqui para cima. Só que eu não posso continuar 10 a menos 6, porque 10 a menos 6 é aqui embaixo. Como ele passou para cima, ele passou para o outro lado, ele passa a ser 10 a sexta. Vai lá a mesma coisa, ok? Então, é só uma questão de costume mesmo. É só o costume de usar esse procedimento. Então, vamos lá. Nós temos aqui, vamos voltar aqui para o 14,77, que é a tensão de pico. 14,77 exponencial 6, o vezes 10 aqui, ó, é o ESP. Ou se quiser também fazer, dá na mesma, se você fizer isso aqui, ó, 14,77 vezes 10. Aí você tem aqui, ó, x elevado a quadradinho. Aí você vai elevar a sexta. Olha lá, dá na mesma. Mas para que essa trabalhadora? Você já tem, essa trabalheira toda, você já tem aqui, ó,
o botão do exponencial que já resolve esse problema para a gente. Então seria 14,77 exponencial 6, que divide. Vou abrir um parênteses aqui para colocar a parte de baixo toda entre parênteses. N aqui vale 2, porque nós aproveitamos os dois semiciclos da senoide. Frequência da rede, 60 Hz, sempre isso é padrão no Brasil. O ΔV está lá em cima, 4,15. E o RL, e aqui vezes o RL, que tem que ser calculado. Deixa eu pegar aqui a outra calculadora, que eu esqueci de calcular o RL. Seria 12 volts, dividido por 5, que vai dar 2,4. Então aqui vezes 2,4, fechou o parênteses, igual. Então nós temos um capacitor aqui de 12.357 micro. 12.357. Tá batendo os resultados aí de quem calculou? Tá mais ou menos próximo? Talvez eu troquei alguma coisa aqui, Olha, né? tava tudo certo até chegar no capacitor. Então deixa eu refazer aqui, pode ser que eu tenha feito alguma coisa errada aqui. Olha, Pois não. Pode ser que não. Pode aqui ser que na tenha sido eu. questão, na quinta, no VSEC aí, qual que era a fórmula mesmo? É pegar o VP e dividir por raiz de 2. Ah, Tá? Pega o de cima e divide por raiz de 2. Então vamos refazer aqui do capacitor aqui, ó. É o VP 14,77 exponencial 6. Eu vou até dar um igual aqui, ó. Pronto, já deu isso tudo aqui, ó. Dividido, e agora vem o N que vale 2 vezes 60 Hz vezes ΔV que é 4,15 vezes o RL que é 2,5, fechou o parênteses, igual 11.868. Deu foi esse valor o seu? Quem tinha comentado aí? Não. Eu vou refazer aqui, vamos ver. Eu vou refazer o meu de novo, porque como deu valor diferente, para ver qual dos dois que está correto, né? Eu vou refazer o meu aqui também, para ter certeza de que está certinho. Então, deixa eu já refazer ele aqui, ó. Então seria o VP 14,77 exponencial 6 e dá esse valorzão aí, dividido, e aí vem agora 2 vezes 60 vezes o ΔV que é 4,15 e vezes o RL que é 2,5, fechou, vai dar 11.863. Então aqui 11.000. Agora deu, assim. Não sei o que eu tava fazendo de errado, não. Pode ser igual eu no iníciozinho, foi fazer tudo direto e não fez a separação das divisões e multiplicações lá e deu o valor errado. É bom ir fazendo as partes, né? Igual aqui, ó, a gente pega e faz a primeira parte de cima lá, 14,77 exponencial 6, igual, pronto, já fez a multiplicação. Agora eu vou dividir e vou colocar a parte de baixo toda entre parênteses, para não ter atropelos aí na ordem das operações. Aí não falha não. Agora, o seno do ângulo, que é a gente pegar o V0, aqui 12 volts, e dividir por VP, 14,77. Então 12 volts dividido por 14,77 vai dar para a gente 0,81, é o seno deste ângulo, 0,81. O ângulo, então,
Tirando, já pegando esse resultado pronto, lembrando que o ângulo é aqui, ó, deixa eu aumentar a tela aqui. Deixa eu pegar essa tela, trazer ela mais para cá. Isso. E a calculadora vem para cá assim, ó. Lembrando que o seno do ângulo é aqui, na mesma tecla seno, só que é esse sin a menos 1 aqui, ó. Tem que utilizar a tecla Shift. Então já vou nela direto, Shift, e a tecla sin a menos 1, igual 54 graus. Então eu tenho um ângulo aqui de 54 graus. Dos 180, cada diodo funciona por 54 graus. Calculadora, volta. Agora, o fator de utilização, 180 menos 2 vezes o ângulo, dividido por 360. Então, o meu ângulo aqui, ó, 54, 180, menos 2 vezes 54, vai dar 72, dividido por 360, 0,2 é o fator de utilização. — 0,2 é o fator de utilização. Por fim, então, nós vamos ter o corrente do primário do transformador e pronto. Então vamos calcular agora a corrente π vezes o I0, trazer ele para o cantinho aqui, calculadora. Então vamos ter π 3,14 vezes o I0 que está aqui escondidinho, ó, 5, vezes 5, igual, pronto. Eu vou fazer agora dividido por, no nosso caso aqui vai ser 4 raiz de FU. Vai dar 4 raiz de FU não. 4 raiz de 2 raiz de FU. Qual foi a fórmula? Quem está lembrado aí? Eu coloquei agora, estou fazendo confusão. Ontem, para esse... 4 raízes de FU que você colocou. Foi 4 raiz de FU? Foi. Ah, então nós vamos ter que trocar aí. Porque o IF, aqui ó, π vezes o I0, dividido por 4 raiz de FU, esse aqui é quando nós vamos usar a retificação em ponte, que utiliza 4 diodos. Como nós estamos utilizando 2 diodos, então vai ser aqui 4 vezes 2 vezes raiz de 2 aqui, vezes raiz de FU, porque estamos utilizando apenas 2 diodos. Então, vamos só fazer essa correção aí na fórmula. 4 raiz de 2 vezes o raiz de FU. Então vamos pegar aqui na calculadora. π 3,14 vezes o I0, que está aqui escondidinho ali, ó, I0, 5 amperes, vezes 5, igual, vou colocar a calculadora aqui no meio, aqui, ó, igual, já dá esse valor aí, a parte de cima, dividido, agora então vem aqui, ó, 4 vezes raiz de 2, vou pegar direto aqui, 1,41 vezes, eu vou colocar então aqui entre parênteses, raiz de o FU 0,2
fechou parênteses, igual 6,22 é a corrente 6,22 amperes é a corrente do primário para conseguir fornecer 5, a corrente do secundário, 6,22 na corrente do secundário para conseguir fornecer 5 amperes para a carga. Esse 1 ampere,22 aí, né, é para funcionamento do circuito, é para perdas, dissipação de potência, calor, perda magnética do próprio transformador. Então compõe as perdas do circuito. Quando a carga estiver puxando o máximo de 5 amperes, o transformador está saindo dele 6. O restante está perdendo no meio do caminho. Então, por gentileza, só corrija essa última fórmula nossa aqui, da corrente do transformador. Ô, Ju. Júlio, Oi. consegue me mandar as suas fórmulas que você anotou lá depois no WhatsApp? Oh, eu vou tentar. Aqui, ó, deixa eu colocar elas aqui rapidinho aqui, ó. Essa tela aqui todo mundo já copiou? Já? Sim, já. Então aqui, ó, deixa eu colocar as fórmulas aqui, ó, rapidamente, que aí quem não tem já anota ela aí e a gente já coloca na sequência correta aqui, né? Então, Pra mim fica ruim, como eu tô pela tela do PC, tá meio embaçado. Aí pelo vídeo vai ser melhor de ver. não, mas então é só você configurar a sua resolução aí. Deixa eu ver aqui. Quer ver aqui, ó, faz isso aqui, ó. Vai ficar repetindo aí a tela para você, mas não tem problema não. Vem aqui embaixo aqui, ó, nas configurações. Configurações aqui, ó. E vídeo. Ah, fechou. Aí você passa para 720, deve estar 360. Olha como é que fica ruim aqui nos Tava no 360. automático isso aqui. Não, automático, força é pegar sempre a mais alta aí. Aí dá uma melhorada na imagem. Eu coloquei, mas eu coloquei em outro playlist. Agora que eu vi isso, eu coloquei no playlist da Turma da Tarde. Aí eu já fiz a correção aqui, ó, dos nomes, já identifiquei os vídeos e eu já vou subir eles já, logo agora que acabar a aula, eu já vou subir a de ontem, a de hoje, tudo de uma vez só. Tá? Eu subi, mas eu subi... Aliás, vou subir não, né? Vou subir a de hoje, as outras já estão lá, eu só vou mudar elas de playlist para aparecer para vocês e eu posto o link. Fiz confusão aqui na Turma da Tarde, com a Turma da Manhã. Não, esses vídeos só aparecem para você só. Ele não é, ele é privado. É só para quem tem o link só que tem acesso. Eu não coloquei ele para ficar fazendo parte dessas propagandas, esses trem não. Bom, olha só, os dados que nós precisamos é V0 e 0, taxa de ondulação é sempre fixo em mais ou menos 10%. Então, o VO e o IO, ou V0 e 0, isso aqui é em função da carga. O que a carga precisa para poder funcionar. Aí, feito isso, nós começamos a calcular. Se você já quiser de cara também, já considerar isso aqui, ó, essa questão aqui da carga, e já calcular o RL, né, que você vai precisar lá embaixo, que vai ser o V0 dividido pelo I0. Você já calcula o RL por aqui. Então nós temos aqui, a primeira fórmula nossa aqui, ó, é o VRMS AC. Aí no vídeo lá eu explico o que é cada fórmula dessa aqui, né? Quem não pegou ontem, que é o V0 vezes a taxa de ondulação dividido por 100. Aí depois nós vamos ter aqui o ΔV. ΔV aqui é 2 vezes raiz de 3, vezes o VRMS AC. Depois do ΔV vem o VP'. Esse VP' é o V0 mais ΔV, calculado anteriormente aqui, dividido por 2, a metade do ΔV,
Então aqui é o V0 mais o ΔV dividido por 2. Lá eu mostro por que tem que dividir o ΔV por 2. Depois aqui vem o VP, que é o VP' mais o VD, que é a tensão do diodo. Vamos deixar só esse VD aqui, depois eu vou falar sobre a ligação em ponte. Depois aqui, nós calculamos a tensão do secundário, a tensão eficaz do secundário, que é o VP dividido por raiz de 2. Agora vem o capacitor, já em microfarad. Então, ele sendo já em microfarad, vai ser o VP vezes 10 elevado a 6, dividido por N vezes F ΔV RL. Depois do capacitor aqui, ó, já vem o seno do ângulo. Na aula eu coloquei aqui fator de utilização. Aí do fator, nós vimos que ele precisa do ângulo. E vimos como que ele tira o seno, né, esse ângulo através do seno. Então já na ordem correta, nós vamos precisar aqui, ó, do seno do ângulo, que é o VP, o VO, dividido pelo VP, vai dar sempre 0, alguma coisa. Desse seno, você extrai qual que é o ângulo, lá pela calculadora você extrai qual que é o ângulo, que é o sin a menos 1. E agora, você calcula, você acha o FU, o fator de utilização, a oitava fórmula aqui, ó. O FU, o fator de utilização é 180, como ele é fator de utilização dos diodos, e os diodos eles estão funcionando em cima das senoides, né, semiciclos, então ele vai tratar do quanto que o diodo está em funcionamento. Então seria 180 graus para cada diodo, menos, são 2 diodos, então seria 2 vezes cada ângulo de cada diodo, dividido por 360 graus, que é o diodo todo em si. E por fim, 9, nós temos o IFRMS-AC, que nada mais é do que a corrente do secundário do transformador, que faz par com os 5 aqui, ó, para a compra do componente. Então, essa fórmula aqui vai ser π vezes o I0, dividido por 4 vezes raiz de 2 vezes raiz de FU. E a última fórmula, que é a 10ª, só isso. Prontinho, liquidado. Então, se você memorizar essas 10 fórmulas aí, tá tranquilo, você já sabe o projeto todo do circuito retificador. Né? FU é o que mesmo, Ale? Na última fórmula, nova ali, FU, raiz da FU. Qual número? FU, na fórmula 8. Ah, tá. É fator de utilização. Fator de utilização. E o outro símbolo ali, ó, na fórmula 6, ele é C. Qual que é o símbolo de C? Microfarad. É capacitor, é o símbolo de microfarad. O F. Então você pode ver que a primeira fórmula, VRMSAC, usa ela na segunda. Para calcular o ΔV que usa na terceira. Então se você errar a primeira, você já erra a segunda e a terceira. Se você errar a terceira, você já vai... Aqui, faltou aqui, ó, delta... Eu coloquei só delta aqui, ó. Aqui é delta V. Então se você errar a terceira, você já vai errar também a do
a do capacitor. Se você errar a terceira, que é o VP', você já vai errar a quarta, porque usa ela para calcular VP. VP errado já sai do secundário errado. O seno do ângulo vai sair errado. Automaticamente o ângulo sai errado, fator de utilização errado. Fator de utilização errado, que cai aqui ó, na fórmula da corrente sai errado também. É só aplicar a fórmula, não tem muito segredo. Isso é só a substituição de termos, né, na fórmula. É bem tranquilo. É só um cuidado mesmo com a calculadora, que às vezes a gente fica, igual eu calculei o capacitor na primeira vez errado, um descuidozinho na hora de isolar um termo do outro, multiplicação, divisão, né? A gente pode dar um vacilo, é sempre bom fazer essas fórmulas maiores, assim, ó. Fazer ela aí umas 2, 3 vezes, para ver se o valor bate mesmo, sempre igual, para não correr esse risco. Mas fora isso, é bem tranquilo. Ok? Anotado aí? Anotado. Então tá bom. Primeiro passo, anotar. Segundo passo, memorizar. Então, o primeiro já foi. Agora, o que é que nós queremos aqui é o seguinte. Completar o nosso conteúdo no que diz respeito para a gente finalizar essa parte de circuito retificador, é que nós temos outros tipos de circuito retificadores. Nós vimos o circuito retificador de onda completa, todos com filtro, né? Filtro é o capacitor. Vou colocar aqui, ó, onda completa com tap central. Com tap central. Todos eles com filtro, onde filtro é o capacitor. Só que nós temos também o circuito retificador de onda completa sem tap central. E nós temos o retificador de meia onda. Então, esses três capacitores, esses três tipos de circuitos retificadores, já estudamos um. Vamos ver esses dois, agora o sem tap central e o de onda completa. As fórmulas são as mesmas. Só a última é que muda, igual vocês viram lá, um parâmetro lá, em vez de ser 4 raiz de 2 raiz de FU, vai virar 4 raiz de FU. Mas o π vezes o I0 permanece a mesma e usa-se os mesmos parâmetros. Não vai acrescentar um parâmetro novo. São os mesmos parâmetros, só que aí nós temos lá o parâmetro lá 4 raiz de FU e raiz de 2. O que vai acontecer vai ter a situação que vai usar 4, o outro não. Usa raiz de 2, o outro não. Tá? Então, só mesmo a quantidade de parâmetros é que vai mudar. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Vamos começar por esse aqui, ó, que é o de onda completa sem tap central. Então, esse retificador, circuito retificador de onda completa, vou colocar aqui embaixo, aqui assim, ó, em ponte. Esse termo aqui, em ponte, é que diz respeito a ser sem tap central. O tap central remete ao transformador. Então, esse aqui remete ao transformador. A questão daqui, ó, da ponte, remete aos diodos. Então, os diodos vão estar em uma configuração chamada ponte.
E o transformador é transformador sem tap central. Então ele seria esta configuração aqui, ó. São diodos, são 4 diodos que nós vamos utilizar. Então seria esta configuração aqui, ó. O transformador. Esse transformador não vai ter tap central. Então ele não vai ter aquela terminal que sai aqui do meio. Ele é somente esses dois aqui, ó. Agora aqui nós vamos colocar os 4 diodos. Eles vão formar um triângulo. Então nós vamos ter um diodo aqui. Deixa eu tirar essa bolinha aqui. Eu vou ter que colocar ele mais, centralizar melhor isso aqui. Eu posso fazer ele maior. Aí. E aqui na saída sempre vem o capacitor para fazer o papel de filtro. E aqui, o nosso mais, o nosso menos. Aqui é o nosso V0, onde nós conectamos então a nossa carga RL. E aqui, nós vamos ter o I0. Ou IO, a corrente que vai para a carga. Então, esta é a representação para o funcionamento do circuito em ponte. Veja que o transformador não tem tap central e veja que usamos, então, para esta configuração, 4 diodos. Beleza? Então, vamos ver aqui a lógica de funcionamento desse camaradinha. O que vai acontecer é bem semelhante ao outro. Aqui sim. Ver se eu consigo fazer isso aqui ficar mais retinho aqui. Aí. Então aqui seria a tensão no secundário do transformador. Aqui, ó, o VS, a tensão no secundário. Tensão eficaz no secundário, porque não precisa de... Não está cortando nada aí não, né? Nesse caso aqui nós não temos o tap central. Não preciso colocar a tensão no primário, porque ela, né, a única diferença é que a do primário ela vai representar o 127 ou 220. Então a do primário ela vai ter uma amplitude maior, enquanto que a do secundário vai ter uma amplitude menor. A amplitude, né, a altura vai ser menor,
só que a distância de uma onda vai ser a mesma da outra, o período, o tempo vai ser o mesmo de um para o outro, porque elas estão sincronizadas. A diferença vai ser só essa. Agora vamos ver, lá no de onda completa, nós vimos que funciona um diodo no semicírculo positivo e o outro diodo funciona no semicírculo negativo, passando a corrente sempre no mesmo sentido e sempre trabalhando com como a corrente ela sempre vai passar no mesmo sentido pela carga, nós não temos a passagem do semicírculo negativo. O semicírculo passa como positivo na carga, né? Nós vimos lá que nós temos aqui da senoide, lá na carga nós vamos ter o semicírculo positivo e outro positivo. Então o semicírculo positivo, ele é o semicírculo negativo, ele é aproveitado como positivo indo para a carga, né? Então, estou bem na frente ali, ó. Nesse caso agora aqui, nós vamos ter dois diodos funcionando simultaneamente. Se temos dois diodos que vão funcionar simultaneamente, 0,7 de um diodo, 0,7 volts de outro diodo. Então quer dizer que lá naquela fórmula que utiliza lá o VD, que é a tensão de pico, para esse caso aqui, ó, a tensão de pico, não é a tensão a VP', a tensão de pico mesmo, né? Que ela utiliza lá o VD, o VP' mais o VD. Só que nesse caso aqui, o VD são dois diodos. Então esse aqui, ó, seria 2 vezes 0,7 volts, que vai compor esse VD aqui, né? Como vão funcionar dois diodos simultaneamente, dois diodos para o semicírculo positivo e 2 para o semicírculo negativo, então eu vou ter 2 vezes 0,7 volts para cada semicírculo positivo. Então isso aqui é um parâmetro que vai mudar só na fórmula. A fórmula é a mesma, mas muda a questão aqui de ser duplicado o diodo. Então veja bem aqui, ó, durante o semicírculo, vamos considerar aqui o semicírculo positivo primeiro. Se aqui em cima está positivo, aqui embaixo está a outra polaridade, está negativa, porque se aqui embaixo também tiver positivo, não tem diferença de potencial, é o mesmo potencial, não tem circulação de corrente. A corrente sempre circula entre os polos, de mais para menos, sentido convencional, é o que nós sempre temos de circulação de corrente. Então, se lá em cima está mais, automaticamente aqui embaixo está o menos. Bom, uma vez, deixa eu mudar a cor aqui, usar aqui amarelo aqui, para o mais, ó. Então, uma vez que aqui está mais, lá embaixo está menos. Se a gente analisar, então, durante o semicírculo positivo, nós vamos ter o mais, então, ele vai chegar onde? Ele vai chegar nesse anodo aqui, ó, da mesma forma que ele chega aqui nesse cátodo. Só que positivo chegando no cátodo do diodo, esse diodo aqui está cortado. Esse aqui ele abre a chave dele aqui, ó, ele abre internamente, não passa nada, então ele está bloqueado. Então quer dizer que esse positivo vai chegar no mais desse aqui, ó. E esse menos aqui, ó, esse menos, ele vai chegar no cátodo desse outro diodo aqui, ó. Então se eu chamar esse aqui, ó, de diodo 1 e esse de baixo aqui, ó, de diodo 2, então são esses dois diodos que vão funcionar. Porque a questão da distribuição dos potenciais ela é automática. Se do lado de cá chega mais, automaticamente do outro lado está o outro potencial, que seria o menos. Se do lado de cá está menos, automaticamente do lado de cá está o outro potencial, que é o mais. E olha só, esses dois diodos estão polarizados diretamente. Menos no cátodo, ele conduz. Então deixa eu tirar isso aqui. Uma vez que chegou mais no anodo e chegou menos no cátodo, ele vai fechar o contato e nós vamos ter a passagem do semicírculo positivo. O semicírculo positivo ele vai passar, então. Aqui eu vou ter o semicírculo positivo, né?
O capacitor ele vai carregar. Aqui a gente pode colocar então que seria o diodo D1 e o diodo D2. Então, como o diodo D1 aqui, ó, ele permitiu a passagem do semiciclo positivo, ele vai atravessar a carga aqui. E ele volta pelo diodo D2, porque o diodo D2 está com negativo aqui no cátodo. Ó. Então, pelo diodo D2, ele volta e fecha o circuito, retornando aqui a corrente para a fonte. A corrente que sai da fonte, ela tem que dar a volta e retornar para a fonte. Então, no diodo D1 e D2, o semiciclo positivo ele passou o semiciclo positivo. Uma vez, então, que passa o semiciclo positivo, nós vamos ter o capacitor carregando. Então, nesse caso agora aqui, ó, nós teremos o capacitor que vai, então, carregar até um valor máximo, né, seguindo aqui a onda do semiciclo positivo, e ele começa, então, a descarregar o mesmo princípio de funcionamento que nós já vimos até então. Agora vamos ver, eu vou mudar aqui a cor para colocar um vermelho aqui, para analisar o semiciclo negativo. Então agora, se aqui está negativo, é porque o positivo passou aqui para baixo. Então abaixo aqui agora nós temos o semiciclo positivo. Então vamos lá, o negativo agora vai chegar no cátodo desse diodo, que eu vou chamar ele de diodo 3, que vai fazer par com esse aqui de baixo, que é o diodo 4. Se você observar negativo chegando aqui, ó, no cátodo, esse diodo vai conduzir. Mas se só ele conduzir sozinho, né, o que vai acontecer? Cadê? Deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu começar aqui em cima. Eu comecei pelo menos aqui, ó. Eu quero começar pelo mais, igual eu fiz lá anteriormente. Deixa eu voltar aqui o amarelo, que chegou por aqui. Agora eu passo para o vermelho. Porque no amarelo eu comecei a corrente saindo aqui do mais. Agora então eu vou fazer a corrente saindo aqui de baixo, aqui, ó, pelo mais aqui, ó. O mais veio aqui para baixo. Então esse mais agora vai chegar no anodo aqui do D4, ó, chega um positivo aqui, ele conduz. Mas se só ele conduzir, e olha só, ele conduz e a corrente agora vai passar aqui, ó, no mesmo sentido que passou o amarelo. E a corrente está saindo do mais aqui embaixo. Se aqui embaixo está o semiciclo negativo e aqui é menos, aqui em cima está o semiciclo negativo e aqui é menos, aqui embaixo é mais, então aqui está positivo, ó. Porque não tem como aqui embaixo estar com semiciclo negativo e estar com potencial positivo. Então quer dizer que lá no diodo D4, esse aqui é o diodo D4, e esse outro aqui, o D3, só o D4 fechar, o que vai acontecer? Ó? A corrente vem, só que ela chega aqui, ó, acabou, ela tem que voltar para a fonte. Então, o diodo D3 tem que fechar também para poder fechar o caminho, né, permitir passagem. E se você observar, olha aqui o menos, onde que ele vai chegar? Ele vai chegar exatamente no diodo D3, fechando o diodo D3, permitindo então a junção aqui, ó, e a corrente então voltar para a fonte. Sai do positivo, dá a volta e retorna para a fonte. Da mesma forma que o amarelo sai do positivo, dá a volta e retorna para a fonte aqui por baixo. Então, nós temos os dois trajetos, onde esse aqui, ó, que seria o diodo D3 e o diodo D4. Então, o capacitor volta a carregar e fica aquele mesmo ciclo que nós já tínhamos estudado anteriormente. Ou seja, da senoide completa,
eu aproveito os dois semiciclos da senoide, a diferença é que agora passa por 2 diodos. Só essa que é a diferença, é que agora atravessa 2 diodos, em vez de atravessar um diodo de cada vez. Então eu tenho aqui o diodo D1 e D2, fazendo aqui o instante do semiciclo positivo. Eu tenho o diodo D3 e D4, fazendo o instante do semiciclo negativo. E o capacitor carrega de igual forma, né? O capacitor vai carregar não em função de diodo, ele vai carregar em função do semiciclo positivo. Ele vai carregar aqui até o valor máximo e descarrega, volta a carregar até o valor máximo e descarrega, formando então aqui a onda de carga e descarga do capacitor, que é o chamado ΔV, que é o ripple, essa variação de tensão no capacitor. Então a única diferença em termos de fórmula é aqui no VD, que o VD agora vai valer 1,4 volts, 2 vezes 0,7. 0,7 volts do diodo 1 e 0,7 volts do diodo 2. E depois, quando for diodo 3 e 4, o 1 e o 2 está cortado, ou seja, só funciona 2 diodos de cada vez. Então 0,7 do 3 mais 0,7 do 4, nós temos 1,4 volts ali no VD. Essa é uma primeira modificação. Em relação àquela última fórmula, que é a da corrente, né, do IFRMSAC, então aqui é a corrente do IFRMSAC, né, a única diferença nela vai ser, aqui vai ser o π vezes o I0, e a única diferença é que ela vai ser 4 vezes raiz de F1. Então, é a única diferença em relação à fórmula da corrente, é essa daqui. O restante, tudo a mesma coisa. Só essas duas, então, é que vão ter esse pequeno parâmetro aí. No capacitor, que tem lá o N vezes a frequência da rede, N, o capacitor aqui continua valendo 2, mesma coisa, porque eu aproveito os dois semiciclos da senoide, ó. Lá, aproveito ele nos dois. Então o N continua valendo 2, tá? O N não é em função de diodo, o N é em função dos semiciclos da senoide. Tranquilíssimo aqui? Aí, pessoal? Beleza? Tranquilo. Tá. E para finalizar, Tranquilão. nós temos o circuito retificador de meia onda, que o funcionamento ainda é até mais simples. Circuito retificador de meia onda. Então, nós vamos ter apenas um diodo transformador o diodo e aqui o capacitor. Núcleo trem torto. Que isso, hein? Pronto, e agora que nós vamos ter a saída mais saída menos, que vai compor para a gente aqui o V0, onde nós então ligamos a nossa carga RL. E a saída de corrente que vai para a carga,
que é o I0. Então, olha só tem um diodo só, somente um. Esse caso aqui pode-se usar o transformador com tap central se quiser. Você pode pegar o tap central e puxar aqui, ó, não tem problema. Já que ele utiliza só 2 fios do transformador, tanto faz se você usar o tap central ou não. Agora é lógico, né? Se esse aqui é um transformador que ele tem, por exemplo, 12 volts aqui, ó. Se você considerar o tap central, você vai usar só 6. Porque são 6 mais 6 volts, né? Lembrando disso aí. Então, se eu preciso de uma tensão aqui, um V0 de 15 volts, não adianta eu usar 6 que não vai dar. Eu teria que usar um de 12. Então, na hora que for fazer os cálculos, vai ver que não dá certo. Então, nesse caso aqui, vamos ver aqui como é que funciona o diodo. Só tem um só, diodo 1. A tensão no secundário do transformador, semiciclo positivo e negativo. Então, está aqui ó, no secundário. Como que vai comportar o diodo? E como que vai comportar o capacitor? O capacitor e a carga estão em paralelo. O que vale para um vale para o outro também, né? Então, nós vamos ter aqui, ó. Aí. Bom, mesma coisa, né? Mudar a cor aqui, branco. Durante o semiciclo positivo, aqui está positivo, então aqui embaixo está negativo. Então aqui embaixo está com o semiciclo negativo. Então o que acontece? Positivo vai chegar aqui no anodo, o positivo chega aqui ó, no anodo do diodo. E o negativo? O negativo vai chegar no diodo pela carga. O diodo está fechado, ele está aberto. Está aberto. Aí pela carga aqui, ó, vai chegar o positivo, o negativo do outro lado. Positivo no anodo, negativo no cátodo, o diodo vai lá e fecha o seu contato. Bom, então aí uma vez que fechou o contato, o mais com o menos aqui ó, não vai fechar curto. Por que não vai fechar curto? Porque tem uma carga no meio do caminho tem uma carga. Então esse menos sai daqui, e agora esse menos ele passa a ficar somente aqui embaixo. Ó. O menos fica só aqui. Deixa eu limpar isso aqui agora. O menos chegou lá do outro lado, só para ir lá e fechar o contato do diodo e ele volta. Então, uma vez que o diodo fechou, o terminal positivo ele atravessa a corrente, nós vamos ter uma corrente elétrica aqui, ó, de mais para menos. Então a corrente elétrica ela volta para a fonte. E o semiciclo positivo ele vai chegar do outro lado do diodo. Então aqui no diodo 1 aqui, ó, nós vamos ter a passagem do semiciclo positivo. E o capacitor então? O capacitor vai carregar em cima dessa passagem. Então ele vai carregar até um valor máximo e depois começa a descarregar. Aí vamos ver essa questão de descarga aí do capacitor. Aí ele vai começar a descarregar. Beleza. Inverteu o semiciclo. Agora vamos para o negativo. Deixa eu pegar aqui um vermelho. Semiciclo negativo agora aqui. Ó. Então, se aqui é negativo, aqui embaixo vai estar positivo. E a corrente é de positivo para negativo. Negativo já chegou de cara aqui no anodo do diodo. E o positivo ele chega no cátodo. Polarização reversa, o diodo vai lá e abre. Então, se o diodo abre, o semiciclo negativo não vai passar para cá. Ó.
Porque está aberto. Então o semiciclo negativo ele fica só aqui, ó, no secundário transformador, está barrado. Então não vai ter nada, o diodo não vai deixar passar nada, zero. Você perde o semiciclo negativo, porque ele não passa para a carga. Nesse caso, como não tem um semiciclo aqui, ó, para pegar o capacitor e voltar a carregar, o capacitor então, nesse semiciclo negativo aqui, ó, ele continua então descarregando. Até que volte o semiciclo positivo aí de novo. Volte o semiciclo aqui, ó, positivo. Aí o semiciclo positivo, o diodo D1 permite ele passar. Então o capacitor vai começar aqui a carregar novamente, chegando até o valor máximo. Mas olha só o tempo que o capacitor perdeu. E aí descarrega de novo. Olha só o tempo que o capacitor fica descarregando, aguardando o próximo semiciclo positivo para voltar a dar carga nele novamente. Ou seja, você perdeu metade da sua senoide aqui, ó, foi embora. Então, o que vai mudar em função das fórmulas? Né, da mesma maneira que o anterior lá, ele muda a fórmula do VP, o VP nosso aqui, ó, o VP, ele é VP' mais a tensão do diodo, né? Um diodo só, então aqui vai valer apenas 0,7 volts, igualzinho do onda completa com tapo central, então não muda. A questão é rendimento, esse aqui tem um rendimento maior, porque esse aqui eu perco metade da senoide, ó. O outro lá eu aproveito o semiciclo negativo. Só que funciona um diodo de cada vez. Então esse aqui funciona um diodo, mas a senoide fica pela metade. E o que vai mudar em relação a valores é a do capacitor. O capacitor, que é o VP vezes 10 elevado à sexta, dividido por N, frequência da rede, ΔV e o RL, esse N agora aqui, ó, não vai valer 2, vai valer 1. Por quê? Porque dos dois semiciclos da senoide, eu aproveito só um, o outro eu perco. Então esse N diz respeito à senoide. Eu estou aproveitando quantos semiciclos da senoide? Somente um semiciclo da senoide. Não estou aproveitando os dois. Então, no retificador de meia onda, N vale 1. No de onda completa, com tapo central, 4 diodos. Ou onda completa, sem tapo central, com tapo central, 2 diodos. Sem tapo central, 4 diodos, que é o em ponte, o N vale 2. O N vale 1 somente no de meia onda. Beleza? O N desse aqui é a metade do N dos outros dois. E para finalizar, o IFRMS-AC, a corrente do secundário. Nesse caso aqui, vai ser o π vezes o I0, dividido, como ele é a metade do circuito retificador com tapo central, né? O tapo central usa 2 diodos. Esse aqui usa um diodo só. O tapo central, o N vale 2. Esse aqui o N vale 1. Ele é tudo pela metade. Então, o contato central, que seria 4 vezes raiz de 2 vezes o FU, esse aqui vai ser metade, 2 vezes raiz de 2 raiz de FU. Então, só isso aqui vai mudar em relação à fórmula, tá? O VD aqui permanece o mesmo, 0,7, e o mesmo do onda completa com tapo central. O N aqui vai ser a metade, e aqui em vez de ser 4, vai ser 2, raiz de 2.
Captou a ideia, galera? Captou, uai. Certinho? Certinho. Então, tá bom. Bom, nós vamos fechar nisso aqui hoje, porque a próxima aula já entra outro componente que é o transistor, já muda completamente o foco. Aqui, no circuito retificador, aquela primeira atividade que a gente fez no dia de hoje, o IFR-MS, qual que é o nome dado para ele? Ela é a corrente do primário, é a corrente do secundário do transformador. Corrente do secundário do Isso. transformador? Corrente, pode até colocar, é corrente eficaz do secundário do transformador. É essa corrente e a fórmula número... É a 10? É a última. Essa é a última. É essa a fórmula e a fórmula do VS, que é a tensão do secundário. A fórmula do VS é a quinta, né? É a quinta. Isso. VP sobre raiz de 2. Essa daí e a última, que é o IFRMS, essas duas é que usa para compra do transformador. Você vai comprar por esses dois valores. Entendi. Tranquilo? Fechou? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Perguntas? Certinho, certinho então? Certinho. Tudo Ok. certo. Bom, eu já vou subir todos os vídeos lá. O playlist agora já está certo. Os que estão no playlist errado eu já renomeei. Agora só vou mudar de playlist. E já vou subir essa de hoje também. Tranquilo? Aí dá para vocês darem uma revisada. Quem perdeu a aula de ontem, dá uma assistida para pegar o raciocínio aí das fórmulas, né? Ok? Deixa eu puxar o nome aqui para a chamada. Isso, então deixa eu só conferir se não está faltando ninguém aqui. Então, vamos ver aqui. Nós temos aqui o Felipe Augusto, o Gabriel Adame, o Gabriel Augusto, a Júlia, a Raíssa, o Anselmo e o Matheus Olimpo. Deixei de falar o nome de ninguém não, né? Ok, puxou o nome de todo mundo então certinho aqui. Bom, então ficamos por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Bom restante de manhã e uma boa tarde para todos. E até lá. Valeu, valeu. Falou, valeu, até.